Oi, eu gostaria de compartilhar um entendimento que eu tive sobre o que é uma class e o que é um objeto. Porém, nesse vídeo eu vou abordar sobre class. No outro vídeo eu falo sobre o objeto. Partindo do pressuposto que eu já tenho um entendimento sobre o conceito de orientação ao objeto, eu gostaria então de abordar o que é uma class. O entendimento que eu tive da class é como se a class fosse o estruturamento de atributos e métodos pertencente a um objeto. Tá? E o que acontece? Eu fiz uma analogia da class com uma massinha. Essas massinhas que a gente, quando brincava quando era criança, né? Qual foi a comparação que eu tive da class em relação a uma massinha? Primeira coisa, a massinha, quando você tem uma massinha na mão, você pode modelar ela como você bem quiser. Eu posso fazer com a massinha um formato redondo, no formato de triângulo e etc. Aí eu parei para pensar, pô, a class basicamente é isso. A class, com ela, eu posso modelar ela conforme eu bem quiser. E o modelado de uma class seria basicamente eu atribuir a elas, tipo, vários tipos de atributos que seriam variáveis, só que eu posso, tipo, como posso falar? Atribuir qualquer tipo ali de atributo, qualquer tipo de variáveis. E comportamentos também, que seriam os métodos. Mas eu vou explicar melhor. Imagina o seguinte, eu tenho uma massinha, e aí nessa massinha eu falo, vou criar um personagem com essa massinha. Então eu faço, através dessa massinha eu vou modelar ela em um formato de uma pessoa, tá? Por exemplo. E aí eu vou colocar um nome sobre esse formatinho aí de pessoa. Vou colocar lá, personagem A. Então, esse nome que eu estou atribuindo a essa minha massinha personagem A seria basicamente o nome da class. Então, class personagem A, tá? Então, modelei ali minha massinha no formato de uma pessoa e atribuí a ela um nome, né? Declarei um nome sobre ela, que esse nome vai para a class. Aí o que acontece? Eu começo nessa massinha a desenhar os olhos, desenhar o nariz, desenhar a boca. Essas características que eu estou desenhando sobre a minha massinha se trata dos atributos, né? Então, os olhos seria basicamente um atributo da minha class personagem A, entendeu? A boca seria um atributo, o nariz seria um atributo, e eu posso ali atribuir dentro dos construtores primários, tá? Que eu vou falar em outro vídeo, eu posso atribuir lá olhos do tipo string, nariz do tipo string, entende? E aí o que acontece? Eu fiz lá, né, desenhei os olhos, desenhei o nariz, desenhei a boca, dei as características sobre o meu personagem A, né, que eu modelei através de uma massinha. Beleza. Só que aí eu posso ir um pouco além, eu posso ir além disso. Eu posso dizer que, a minha massinha aí, no formato de uma pessoa que é o personagem A, ele vai ter um comportamento de pular. Esse comportamento se trata dos métodos. E aí eu posso pegar dentro da minha classe personagem A e ali atribuir um método que seria pular, né, um comportamento, entende? Então, o que eu tive assim, essa analogia que eu faço do que é uma class junto com essa brincadeira aí de massinha, é que a class ela me permite modelar um objeto como eu bem quiser através de atributos e através de métodos, tá? Esses atributos seriam tipo as variáveis e os métodos seriam os comportamentos que são que construímos através das funções dentro dessa classe, tá? No outro vídeo eu vou falar mais sobre o objeto, mas essa é a analogia que eu fiz para que eu pudesse ter um entendimento real do conceito do que é uma classe, entende? E o que é legal é o seguinte, que a minha classe personagem A, por si só, no programa, como eu posso falar para você, ele não tem tanto sentido. Ele é apenas um estruturamento ali de atributos e métodos. Ele por si só não tem tanto sentido. Ele só passa a fazer um sentido real dentro do programa quando eu faço o quê? A instância dessa classe, que seria a declaração do objeto da classe personagem A. Mas a gente separa um outro vídeo. Mas o conceito real é que a class basicamente é o estruturamento de atributos e métodos e um objeto, tá? É sobre isso. Dentro da class eu vou só estruturar, modelar, né, o meu objeto ali, deixando tudo bonitinho e organizado, por exemplo, as características, seus comportamentos. Porém, esse objeto só passará a agir de forma real dentro do programa através da instância dessa class. Esse foi o meu entendimento. Eu vou mostrar aqui na prática no IntelliJ, tá? Eu vou mostrar aqui como que declara-se uma class, como que funciona essa questão de declaração dos atributos dentro do construtor primário, a questão do método, tá? Enfim, vou trazer tudo aqui na prática, mas eu gostaria também de ressaltar que o objetivo aqui não é falar sobre o construtor primário e secundário, e também, nesse vídeo, não é falar sobre o objeto. No segundo vídeo, eu vou falar melhor sobre o objeto, e no segundo vídeo que eu faço a instância dessa classe, tá bom? Mas esse é o meu entendimento, continua aí no vídeo que eu vou mostrar aqui para você na prática aí no IntelliJ, beleza? Eu vou abrir aqui o IntelliJ e bora lá estudar Kotlin. Aqui com o IntelliJ aberto, tá? E nesse vídeo aqui eu estou falando sobre class, declaração de uma class, tá? O objetivo não é falar sobre a instância dela, que seria o objeto, esse é num outro vídeo. Aqui eu estou partindo do princípio class, tá? O que é uma class, como declarar e como que atribuir dentro dela os seus atributos e métodos, perfeito? Então é o seguinte, eu vou usar aqui a palavra reservada class,
tá? Logo em seguida, eu vou atribuir ela um nome, que seria personagem, ok? Dentro do parênteses aqui, que seria o construtor primário dela, eu vou atribuir uns atributos, tá? Que seria basicamente, por exemplo, val nome, ok? E para quem é interessante também é dizer o seguinte, dentro dos atributos, dentro do construtor primário de uma classe, você sempre vai declarar usando uma palavra reservada. Se você já tem um entendimento sobre declaração de uma variável constante, você vai ter uma noção do que se trata isso. Mas sempre utilize a palavra reservada, pode ser tanto uma constante quanto uma variável, perfeito? Eu atribuo então aqui um atributo nome do tipo string, ok? Que seria uma variável. Logo em seguida aqui eu vou pôr aqui var, por exemplo, val aqui, opa, perdão, vida, que seria o tanto de vida que o meu personagem vai ter no programa, ok? Vou colocar somente essas duas informações aqui, que seria o nome e vida, tá? Que seria a quantidade de vidas que o meu personagem tem aqui no programa. E logo em seguida, eu vou declarar aqui um método, que seria o comportamento. Então, eu posso colocar aqui, para declarar um método, a gente é como se fosse uma função, então eu vou usar a palavra já da fã. Dentro eu vou colocar aqui, por exemplo, atacar. Atacar. Vai ser um método, um comportamento que esse personagem ele tem, um personagem de ataque, tá? E aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um print line. Dentro desse print line, eu vou colocar aqui, ó, é, é, por exemplo, realizar um ataque, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui eu declarei aqui os atributos dessa classe personagem, que seria o nome que ele vai receber do tipo string, vida, que seria também a quantidade de vidas que ele tem, que eu vou também sinalizar, todos esses atributos eles vão receber um valor, tá? Mas aí fica para o próximo vídeo, que seria sobre a instância dessa classe. Aqui dentro do escopo dessa classe, eu declarei aqui um método, que seria um comportamento, que ele tem um comportamento de atacar, né? E aí dentro dessa função aqui, eu declarei aqui um printline e uma pequena frase, que seria realizar um ataque, perfeito? Então, o que está acontecendo? Aqui, gente, é uma classe, isso é uma classe, tá? Ou seja, eu criei aqui um personagem e dentro dele eu moldei através dos seus atributos, através da declaração de atributos e através da declaração de métodos, tá? No próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o que é um objeto, né, qual é a importância de um objeto, qual é a sua função, você realmente vai ter um entendimento maior sobre class. Por incrível que pareça, o seu entendimento sobre o que é uma class em si vai fazer muito mais sentido quando você entender a importância do objeto, do que se trata um objeto de uma class, tá? Mas, em princípio, é isso, é algo bem simples, esse é o meu entendimento, tá? Espero que você tenha entendido também, deixa aí um comentário, enfim, e é isso, bora estudar Kotlin.